Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Fico feliz pelo convite. Preguei pela manhã, à noite fiquei feliz de novo. Eu falei, pastor, o senhor tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, então amém, né? Deixa Deus falar. E assim quero conduzir os irmãos na palavra dessa noite, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e as oportunidades que Ele tem me dado de servir a Ele, tanto aqui na igreja como nas nossas barbearias. E Deus tem feito o melhor para mim, para minha família, e espero que eu possa conseguir transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Tenho certeza que tem dois homens que ficaram muito felizes com a minha vestimenta hoje. Um não está mais entre nós, que é o meu pai, um pregador assíduo da Assembleia de Deus. Então, se ele me visse assim hoje, ele ficaria bem contente. E o outro é o pastor, já até saiu, mas ele falou, vai de terninho, por favor, né? Ele queria que eu baixasse a barba também. Eu falei, não, aí já é demais, né? Não. Mas amém. Quero que os irmãos abram a palavra de Deus comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. A palavra de Deus diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa noite. Te damos graça por este momento na sua casa, onde louvamos. E agora vamos ouvir um pouco da sua palavra, ó Pai. Que o Senhor sensibilize os nossos corações, que o Senhor possa abrir os nossos corações e os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir e sentir a tua palavra nas nossas vidas, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, neste mês, a igreja em si está tratando o tema a paternidade de Deus. Então, todos nós trazemos o mesmo tema, né? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, a paternidade. E eu quis falar um pouco então sobre Mateus capítulo 6. E antes de escolher esses 10 versículos aqui, dos quais o Senhor colocou no meu coração, eu acabei lendo o capítulo inteiro. E neste capítulo inteiro eu vi um Deus que nos ensina várias coisas. Eu vi um Deus que nos ensina os princípios da paternidade. E uma das coisas que Ele nos ensina é fazer boas ações. Quando você chegar na sua casa hoje à noite, aproveite e leia o capítulo 6 inteiro, para que você possa aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para compartilhar com a gente. Então eu vejo um Deus que nos ensina boas ações, um Deus que nos ensina a orar. Versículos antes desse, Ele ensina a oração do Pai Nosso, nos ensina a jejuar, nos ensina onde depositar o nosso tesouro, nos ensina que os nossos olhos são lâmpadas para o nosso corpo e que devemos olhar para as coisas boas e desviar para as coisas más. Ele nos ensina a não ter dois senhores. Então, como não amar e como não obedecer um pai que deixa tudo tão certinho para a gente? Tudo com amor, carinho e zelo. Nós vemos um Deus que nos ensina todas as coisas.
Eu acredito que muitos não tiveram a oportunidade de ter um pai, outros por pouco tempo, e alguns até agora. Mas mesmo que você não tenha tido uma referência positiva, nós temos um pai que é acima de todos, que é Deus. Então nós temos uma referência de pai que nos ensina a fazer tudo aquilo do qual nós precisamos. Mas nos versículos que lemos juntos aqui agora, ele fala sobre não andarmos preocupados com as coisas. Neste capítulo todo, nós e eu, todos nós podemos ver a paternidade de Deus. Eu vejo um pai zeloso, amoroso, que ensina um pai a cuidar dos seus filhos. Todo pai precisa, um pai cristão, todo um pai que se posiciona e que queira ensinar o caminho para o seu filho, ele precisa se espelhar em Deus. Ele precisa olhar para as Sagradas Escrituras e encontrar uma referência de como ser um bom pai. A Bíblia é um manual completo para todas as áreas da vida. E não seria diferente então com a paternidade. Nós precisamos olhar a história de Cristo Jesus e olhar todos os seus ensinamentos para as nossas vidas. Quando eu leio esses ensinamentos de Deus, eu consigo ver várias coisas das quais o meu pai passou para mim. Eu consigo ver um homem atencioso, um homem zeloso, um homem bondoso que me ensinou a andar nos caminhos do Senhor. Assim como todos os pais, ele teve as suas dificuldades. Assim como todos os pais, ele errou na caminhada. Porque nós somos errantes, nós somos falhos, fracos. Mas o Deus da qual ele me ensinou a servir, esse não erra. O pai do qual ele me ensinou a me inspirar, esse é inerrante. Mas quando eu olho para o meu pai, ele sempre dizia: nunca desrespeite as pessoas, sempre trate bem as pessoas. É exercendo e dando ensinamento para os filhos das coisas das quais ele precisa entender e da qual eu preciso passar para o meu filho. Quando eu vejo meu pai, ele sempre dizia: nunca bata numa mulher, nunca toque numa mulher. Mesmo que ela venha te bater alguma coisa, se defenda, saia, mas nunca toque numa mulher. São princípios básicos da vida. Mas aonde ele aprendeu isso? Com quem ele aprendeu isso? Ele era um homem temente a Deus, que se entregou nos caminhos do Senhor também. Hoje ele já não está mais entre nós, ele partiu quando eu tinha 17 anos. Mas ele me deixou ensinamentos valiosos, dos quais eu nunca esqueci. E uma das coisas das quais ele nunca deixava de fazer, era o cuidado pela minha vida. Ele sempre costumava me chamar de o campeão, ele me chamava de campeão. Né? As minhas irmãs, eu sou o caçula de 3 mulheres, e até hoje tem essa briga em casa para ver, e falam que eu sou o mais querido. É verdade, mãe? Sou o mais querido, né? Eu acho que eu sou o mais bonito também. Mas aí, elas falam até hoje: o neto é o mais querido, o neto é o mais querido. Por incrível que pareça, eu acho que eu fui o único que nasceu em hospital particular. Até hoje elas também têm esse sentimento. Elas falam: tá vendo? Mas brincadeiras à parte, o que meu pai teve e minha mãe teve, por mim foi um cuidado, foi um zelo. E ele gostava muito de futebol, meu pai, mas muito de futebol. E ele vivia jogando esses campeonatos de fazenda. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Eu tinha uns 6, 7 anos de idade. E para onde ele ia, ele me levava com ele. Para onde ele iria, ele me levava com ele para me instruir, para me ensinar. E eu lembro até hoje que quando nós íamos para esses futebols, para o futebol, nós íamos em carroceria de caminhão. Acho que nem todo mundo tinha carro naquela época. Tinha nada, né? Hoje é mais fácil. E aí colocava a gente na traseira de um 1113, grade alta, sacudindo na estrada de chão, ou um caminhão baú, tudo fechado, só abria uma janelinha. Na lateral estava assim: transporte de boia fria. Tinha uns banquinhos de madeira dentro, que antigamente nós andávamos, sempre para o futebol. Mas o que eu quero trazer para os irmãos, quando eu trago a história do meu pai, é o cuidado que ele tinha por mim. Porque quando nós entrávamos nesses caminhões, ele dizia: senta do meu lado, porque eu te protejo. Fica no meu colo, porque se acontecer alguma coisa, eu te abraço um pouco mais forte. Se ia resolver, eu não sei. Mas o que ele transmitia para mim era o cuidado. O que ele transmitia para mim era o zelo que ele tinha comigo. E eu lembro que em duas ocasiões teve briga no campo de futebol. E ele vivia dizendo: se sair uma briga, corre sempre para o lado contrário. E eu, muito curioso e teimoso, até hoje eu sou assim, quando eu saía a briga, eu corria para o lado que estava acontecendo a briga. E eu lembro que um dia, uma briga muito feia mesmo, que deu polícia, tudo, e meu pai gritava meu nome: Neto, Neto. E o Neto estava lá no meio da confusão, porque eu achei que meu pai estava lá.
Na minha cabeça eu ia tirar ele de lá. Acabou que ele chegou, me abraçou bem forte, me agarrou, me tirou e me colocou num canto e falou: eu não te avisei, eu não te orientei para você não ir aonde estivesse tendo uma confusão? É assim que Deus faz por mim e por você. Ele nos ensina, Ele nos orienta a desviar os nossos olhos daquilo que aparenta ser mal. Os nossos olhos são luz para o nosso corpo. Mas muitas das vezes a nossa teimosia nos leva a fazer aquilo da qual o Senhor nos orientou a não fazer. Então Ele vem com todo o seu cuidado, com todo o seu zelo e cuida de cada um de nós. É Deus exercendo a paternidade e nos ensinando todas essas coisas. Quando eu leio os ensinamentos de Deus, então eu consigo ver tudo isso que o meu pai deixou para mim. E eu hoje tento transferir para a vida do meu filho. Mas na leitura que fizemos, eu quero ressaltar 2 pontos com os irmãos que mostram as lições da paternidade. Claro que poderiam ser muitos outros, mas eu tirei 2, porque senão ia ficar muito grande, né, André? O André estava me orientando, conversando bastante comigo essa semana. Então falou assim: não vai me cansar lá, hein, Plínio? Fala pouco. Então eu tirei 2 pontos para tratar com os irmãos aqui essa noite. E o primeiro ponto em que eu trago é um pai que cuida. Quando eu fui ler o significado da palavra cuidado, eu já vi que eu praticava algumas dessas coisas com meu filho. A palavra cuidado, ela significa ter atenção, ter zelo, preocupação. E eu fiquei feliz. Falei, o meu pai tinha isso por mim. E eu tenho isso pelo Joaquim, pela Laura. E muitas das vezes eu falo para a Fernanda: eu vou errar pelo excesso de zelo. Por falta dele, não. Claro que eu vou errar, mas por excesso de zelo. Esses dias atrás, o Joaquim até brincava ali na frente de casa com uma bicicletinha. E todas as vezes que eles vão andar, eu moro aqui na última rua, uma rua morta. Dificilmente passa carro ali. E aí ele falou assim para mim: daqui um dia eu já posso ir para a casa da avó de bicicleta. Aquela Adriana Lange aqui pertinho. Aí eu falei assim: pode? Ele falou: quando? Eu falei: você está com 9? Ele falou: é. Eu falei: quando você tiver 14 anos. E ainda eu vou de carro atrás e você vai de bicicleta do lado. Porque eu quero cuidar de você. Claro que vai acontecer um momento em que eu vou ter que deixar ele ir, né? Para que ele possa amadurecer mais e mais. Mas enquanto eu puder ter toda essa proteção, todo esse zelo que o meu Deus me ensina a ter pelo meu filho, através do exemplo dele, nós vamos ter. Eu e você precisamos ter essas características, pois temos um pai com todas essas qualidades, pronto a nos ensinar. Ele olha para nós e diz assim no versículo 25 e 26: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. E será que vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? Estamos falando de um Deus criador de todas as coisas. Um Deus que criou o homem a partir do pó da terra. Não pode Ele então suprir todas as nossas necessidades? Não pode então Deus cuidar de nós a cada minuto e a cada segundo? Por que nos frustramos tanto? Por que então nos preocupamos tanto com o dia de amanhã? Se o Deus que criou o homem a partir do pó da terra tem o controle de todas as coisas. No versículo 26 ele diz que tem cuidado das aves do céu. Não faria então o mesmo por nós? Fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus cuida de mim e de você a cada minuto, a cada segundo. Muitas das vezes nós nem percebemos, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando decidimos fazer uma viagem, oramos ao Senhor pedindo a proteção. Quando vou sair de casa com a Fernanda e com o Joaquim, com a Laura, com a família para uma viagem, a gente faz uma oração que chega a cair fogo do céu. Senhor, rodeia esse carro com anjo, com espada de fogo, nos protege, nos livra de todo acidente, de toda armadilha. Porque nós nos preocupamos com a jornada. Nós nos preocupamos em chegar até o nosso destino. E nós oramos então e pedimos a proteção daquele que tem o poder de todas as coisas. E quando nós chegamos lá, nós agradecemos a Deus. Então por que nas pequenas coisas nós não colocamos então diante do Senhor?
Porque então todas as decisões mais simples, muitas das vezes nós queremos resolver com a força do nosso próprio braço, ou achar que nós podemos alguma coisa sem o direcionamento do Senhor. Não importa se são pequenas ou grandes coisas, nós precisamos colocar diante de Deus. Nós precisamos colocar diante do nosso Pai. Eu ficaria muito triste se o Joaquim, em alguns momentos da vida dele, fosse resolver algumas coisas e não me procurasse. Eu ficaria feliz se cada situação, mesmo depois de casado, ele me procurasse para tentar resolver com ele. Eu ia falar, ele me vê ainda como o grande pai dele. Ele me vê ainda como o cuidadoso, o zeloso, aquele cara que se preocupa. Então, quando nós procuramos o Senhor, quando nós colocamos diante de Deus, nós estamos reconhecendo a nossa incapacidade de resolver todas as coisas e vendo a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Então não importa se são nas pequenas coisas ou nas grandes coisas, nós precisamos colocar diante do nosso Pai, porque Ele sim vai nos direcionar a fazer as coisas certas. Andamos tão preocupados em realizar os nossos sonhos, temos andado como loucos atrás de resolver tantas coisas, que nos esquecemos que temos um Pai que cuida de nós e pode nos orientar. Esses dias atrás é como se você tivesse um filhinho pequeno dentro de casa. Alguns aqui têm ainda, né? O André, eu, tem mais gente que está cheio de filhinho pequeno. Então os nossos filhos, eles olham para nós e esperam que a gente supra todas as necessidades dele. O Joaquim e a Laura, a preocupação maior deles é catar o controle na mão e ligar a televisão. A preocupação maior deles é qual desenho eles vão brigar para assistir. Eles não estão preocupados com o dia de amanhã. Eles não estão preocupados com o que eles vão comer ou vestir. Sabe por quê? Porque eles têm um pai e uma mãe zelosos, que cuida deles, que zela por eles, que vai suprir as necessidades deles no dia de amanhã. Mas nós também sabemos que nós temos um pai acima de todos os pais, que é zeloso, que é bondoso, cuidadoso e que cuida de mim e de vocês. Eu entreguei a minha vida totalmente nas mãos do Senhor. Eu sou dependente dele para tudo. Porque todas as vezes que eu tentei resolver da minha maneira, eu me dei mal. Todas as vezes que eu quis resolver do meu jeito, não deu certo. Tem até uma frase de Martin Luther King que diz assim: todas as coisas que eu tentei possuir do meu jeito, hoje eu nada tenho, mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos do Senhor, eu ainda possuo. Nós devemos entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Nós devemos apresentar eles diante de Deus e realmente as nossas vidas também, e saber que Ele cuida de cada minuto e cada segundo. O que eu quero dizer com essas coisas é, nós temos que acreditar no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Se nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós temos Ele como nosso Pai, então nós devemos confiar no cuidado dEle e no zelo que Ele tem sobre nós. A Bíblia está cheia de exemplos sobre a paternidade de Deus. Quando Deus olha para os seus filhos, Ele cuida de todos eles. Quando eu olho para a história de Jó, eu vejo um homem que perdeu tudo, mas acreditou que Deus iria suprir todas as suas necessidades. E Deus supriu. Não foi diferente com a viúva e o seu filho que só tinha mais um prato de comida. Eles já não tinham mais o alimento. E aí ainda chega o profeta Elias e fala: me serve. E ela fala: agora acabou de vez, agora ninguém come mais, nem eu, nem ele, ninguém, porque tem pouca comida. Mas ela acreditava no Deus, ela acreditava no Pai. E após Elias comer aquele prato, ele diz o quê? Nunca mais faltará farinha e azeite na tua casa. É a mesma promessa para mim e para você. Precisamos confiar em Deus, precisamos confiar no Senhor. Deus vai suprir as nossas necessidades básicas da vida, mas nós nos preocupamos e nos atarefamos demais. Nós tropeçamos no decorrer desse caminho e acabamos pensando que, será que Deus não está mais comigo? Será que eu fiz algo de errado? Será que Deus vai me castigar? Tudo é uma consequência das nossas escolhas. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, também acreditou no Pai que ele servia, e ele foi livrado dos leões. O cuidado de Deus em nossas vidas tem sido espelhado. O cuidado de Deus na minha e na sua vida, ele tem sido espelhado através da proteção, da provisão, do direcionamento, no amor e na graça de Deus.
Quando eu olho para essas coisas, nós necessitamos ver que Deus é um Deus que cuida de mim e de você, que é zeloso, que é cuidadoso. A proteção, a provisão, o direcionamento das nossas vidas, o amor e a graça de Deus que desce todos os dias sobre mim e sobre você. É necessário então que eu reflita isso também na vida do meu filho, trazendo provisão, proteção, direcionamento e ensinando ele no amor e na graça do nosso Deus. Como você e eu temos refletido a paternidade de Deus na vida dos nossos filhos? Eu quero deixar 2 perguntas agora aqui e você coloca no seu coração. O que você representa para o seu filho hoje? E o que você é para o seu filho hoje? O que você representa para o seu filho hoje? Aos olhos dele, mas o que você é para o seu filho hoje? Foi feita essa pergunta para mim. E eu ia perguntar para o Joaquim e para a Laura, falei, mas deixa eu perguntar depois da mensagem, porque senão eu posso me frustrar. A Laura e o Joaquim, quando olham para mim, eles sabem que eu tenho cuidado e zelo por eles. E eu já disse para eles, conta comigo, o pai resolve tudo para vocês. Não precisa nem correr para a mãe, vem para o pai que o pai resolve. Para ter aquela questão de, nossa, né, o pai é o homem da casa, né? Aí esses dias atrás eu estava no sofá, a Laura chegou para mim e falou, pai, você me ajuda? Eu falei, claro. Ela falou assim, Tó, faz o cubo mágico. Aí eu peguei e falei assim, nem tudo também, né? Posso chamar o Lucas da Débora, filha? Aí ele resolve melhor do que eu. Então em algumas situações nós vamos ter que recorrer a algumas pessoas. Eu falei para ela, mas qualquer outra coisa você pode chamar o pai, menos o cubo mágico. Esse o pai não sabe fazer. Ser verdadeiro também funciona, porque ela nunca mais pediu. Hoje ela estava lá insistindo para o Joaquim resolver um cubo mágico de capivara. E na hora que eu vi, eu já tinha saído da sala, porque ela vai vir para o meu lado de novo. Eu não sei resolver. Nem no YouTube, nem o YouTube me salvou, irmãos. Porque é difícil. Aquilo tira a nossa paz. Não peguem, tá bom? Todo cuidado, ele gera confiança. Então, quando você tiver cuidado pelos seus filhos, quando você tiver cuidado pelas coisas de Deus, isso começa a gerar confiança. E a confiança é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite. Confiar no Deus Pai. Confiar é ter fé, é depositar a sua fé com toda a intensidade, é acreditar que Ele tem um plano maior, um propósito melhor para as nossas vidas. Em Gênesis 22, do 7 ao 10, eu quero ler com vocês. Gênesis capítulo 22, do 7 ao 10. Diz assim: Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Lemos que Abraão, indo para sacrificar o próprio filho, lá em cima, tudo pronto, Isaque questiona o pai, pai, cadê o cordeiro? Mas Abraão era confiante no Senhor, ele sabia o Deus que ele servia. Abraão poderia ter tentado resolver de outras maneiras. Eu, o Plínio, teria procurado um cordeirinho bem pequenininho, enfiado numa mochila e colocado nas costas. Eu ia falar, rapaz, se chegar lá em cima e der BO, eu arranco esse bichinho das costas. Você sabe por quê? Porque essa é a maneira da qual nós encontramos de resolver as coisas. Nós damos um jeito para tudo. Nós devemos confiar em Deus e saber que Ele pode todas as coisas. Eu fico pensando então no desespero de Isaque, que o pai dele está com o punhal levantado lá, ele está deitado e falou, cadê o cordeiro? Não berra, não faz nada. Sabe por quê? Porque Abraão confiava a quem ele servia. E Isaque confiava no pai, porque ele sabia que o Deus do pai dele era o Deus do impossível, que pode todas as coisas. Precisamos confiar, porque nós sabemos que Deus proverá nas nossas vidas. Precisamos confiar mais em Deus e parar de querer resolver tudo da nossa maneira. Quando nós tentamos resolver da nossa maneira, dá errado, irmãos. Eu teria levado um cordeiro. Você sabe por quê? Porque uma vez apareceu um dinheiro para mim no banco e eu falei, eu vou pegar. Eu vou pegar, Fernanda. Eu vou pegar porque eu vou resolver um monte de coisa agora. E ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, claro que eu tenho.
Se apareceu lá é porque Deus quis. Eu vou pegar. Aí liguei para o banco e falei, pode dar o positivo aí, pode soltar o dinheiro na conta. E aí eu tentei resolver tudo sozinho. E sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Eu não resolvi nada. Eu aumentei ainda mais o meu problema. E aí, durante 1 ano e pouco, eu ficava assim, hoje eu tenho outra mentalidade. Se viesse esse dinheiro de novo, podia ser o mesmo valor. Eu resolvia todas as coisas. Mas em nenhum momento eu parei e orei. Em nenhum momento eu parei e busquei sabedoria no Senhor. Porque nós somos errantes. Nós somos falhos. Nós servimos a um Deus que é pleno, que é completo. Mas nós somos falhos, cheios de pecados. E aí, meus irmãos, caiu de novo aquela condição. Eu falei, agora eu resolvo. É o mesmo valor, eu tenho a consciência, eu estou treinado agora, vai dar certo. E eu peguei o dinheiro. E mais uma vez eu não resolvi nada. Porque eu fiz sem a direção do Senhor. Eu não estou dizendo que vocês não possam pegar. Eu não estou dizendo que foi uma maldição na minha vida. Mas é que quando nós realmente nos submetemos a entregar tudo nas mãos do Senhor, tem que ser literalmente tudo. Antes de eu querer resolver as coisas com a minha própria sabedoria ou meu próprio entendimento, por que não se prostrar diante de Deus e buscar, é isso que o Senhor tem? É isso que eu posso fazer? Será que eu vou conseguir resolver? Deus nos dá a sabedoria assim como deu para Salomão, só que nós precisamos colocar diante do Senhor. Então, mais uma vez, eu dei uma vacilada e não consegui. Assim como Abraão confiou em Deus e Isaac confiou no pai, devemos também confiar no Senhor. No versículo 28 até o 30 diz assim: E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por nós, homens de pequena fé? Devemos confiar no Senhor. Devemos ter uma fé. Por que preocupamos tanto com o que vamos vestir, comer ou beber? E como vamos resolver tantas coisas? Nós temos que acreditar, porque a palavra de Deus diz que nós somos homens de pequena fé. Não é a ausência de fé, mas é uma pequena fé. Nós temos que ter uma fé grande, pois nós servimos a um Deus grande. A palavra então diz que para nós não andarmos preocupados com essas coisas, a palavra diz que Ele pode fazer muito mais por nós. O problema é que somos homens de pequena fé, e não é sobre a ausência dela, mas é sobre ser pequena demais. Qual é a fé que eu e você temos depositado em Deus todos os dias das nossas vidas? Qual é a procura que eu e você temos feito e realmente acreditado no Senhor? Se eu olhar aqui, então no versículo 30, ele diz assim de novo para mim: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Quando eu olho então também em Mateus, no capítulo 8, versículo 26, que Jesus está no barco com os discípulos, e o mar começa a ficar tenebroso, e vento, e tudo caindo, e os homens estão todos apavorados, e Deus fala: por que estão tão medrosos, homens de pequena fé? Nós devemos acreditar que mesmo que as tempestades vierem, que mesmo que tudo parece que está desabando e acabando, nós temos que acreditar que Deus pode resolver todas as coisas. Neste versículo, Jesus se levanta e diz assim, e dá ordem para que o mar e o vento se acalmem. Não importa qual seja a tempestade das nossas vidas, Deus tem o poder de acalmá-las. Nós temos que ter a fé e acreditar que Ele pode todas as coisas. Quando eu olho para o versículo também de Mateus 16, 8, os discípulos estão brigando entre eles, discutindo porque não tinha pão. E Jesus mais uma vez exorta eles, dizendo: por que tanta preocupação? Se esqueceram dos 5 pães e 2 peixinhos? O que eu quero trazer com essas palavras é que no momento da dificuldade, no momento em que bate a porta o desespero, nós nos esquecemos de buscar no Senhor o refúgio.
E aí a gente se desespera e quer resolver tudo na força do próprio braço. É neste momento de desespero, é no momento de angústia, que nós temos que nos lembrar que existe um Pai que cuida de nós. Existe um Pai que exerce essa paternidade sobre as nossas vidas. Quando você pensar que tudo acabou, quando eu e você achar que não dá mais, nós precisamos lembrar que existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que supre todas as nossas necessidades. Nós servimos a um Deus, Pai, que supre todas as necessidades. Ele dá ordem ao mar e ao vento que eles se acalmem. E para finalizar, eu quero ler com vocês o versículo 33, que diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando nós lemos o versículo 33, nós temos que entender que nós não estamos falando de luxúria. Nós não estamos falando de sair por aí comprando tudo e aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que nós queremos, que Deus irá suprir. Não é sobre isso. O que essa palavra no versículo 6 do capítulo 6 traz para mim e para você é que Deus não irá deixar faltar os elementos básicos para a nossa vida: pão e água e vestimenta. Foi assim com o povo no deserto, 40 anos caminhando, mas Deus supriu as necessidades deles. Nunca faltou pão e água. A roupa não se acabava. É assim também com a gente. Porque a gente tem que entender que, por mais que todos aqui tenham filhos, alguns ainda não, mas quando o seu filho lhe pede, não é tudo aquilo que você dá para ele. O Joaquim, esses dias atrás, me pediu um Play 5. Eu falei, não dá. Não pode ser outro videogame. Ele sabe que eu vou suprir todas as necessidades dele, mas eu não consigo suprir tudo aquilo que ele quer. E é esse entendimento que nós devemos passar para os nossos filhos, e é isso que o Senhor coloca nas nossas vidas. Eu até brinquei com o Dirceu esses dias atrás, meu sogro, que ele falou assim para mim. Ele falou que queria comprar uma moto lá. Eu vou comprar, Adriana, a moto que não sei o que tem. Aí ele falou assim para mim, eu não posso comprar. Ah lá, Deus não fala, passarinho não semeia, não planta, não colhe, Deus não tem deixado faltar nada para eles. Eu falei, só que passarinho não anda de Hornet, passarinho não anda de NC, passarinho não anda de caminhonete. Deus dá o alimento também para os pássaros, mas eles têm que ir atrás, eles têm que procurar. Então, quando nós falamos aqui que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, não é o nosso luxo, mas são as coisas básicas da nossa vida. Uma vida com Cristo, uma vida com o Senhor, é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida que nós temos que entender que Deus vai suprir, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos renunciar todos os dias, nos esvaziar de nós mesmos e dizer, Senhor, eu entrego os meus filhos na sua presença, eu entrego a minha casa, eu entrego os meus negócios. Tira de mim, Senhor, examina o meu coração, vê tudo aquilo que não lhe agrada e lança fora. Nós devemos nos colocar na presença de Deus e entender que nós devemos caminhar lado a lado com Ele, nos entregando, renunciando, exercendo a nossa função de filho, e sabendo que Deus não é um gênio da lâmpada que pode resolver todos os nossos problemas dos quais nós vamos colocando. Dá tudo aquilo que pedimos, mas dá aquilo que nós necessitamos. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece cada filho dele. E alguns têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Que nessa noite você possa realmente ter entendido a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. A palavra que Deus ministrou no meu coração, para que eu pudesse também me corrigir no meu dia a dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que você possa transferir essa paternidade de Deus para a vida dos seus filhos. Que eles possam olhar para vocês e realmente verem um reflexo de Deus. Que eles possam olhar para as suas vidas e verem que vocês são homens e mulheres do Senhor, que vão transmitir para eles o cuidado e o zelo, e o carinho e o amor. Uma vez um pastor disse assim, e eu quero finalizar: se você preparou o seu filho
para o mercado de trabalho, se você condicionou ele nas melhores escolas, se você conseguiu ajudar ele a se formar na melhor faculdade, se você conseguiu dar a ele o êxito de ser PhD em algo ou doutorado em alguma coisa, mas se você não direcionou o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, então você falhou como pai. Não há nada mais precioso, não há nada mais valioso do que ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Que nessa noite você possa realmente colocar isso no seu coração e começar a ensinar o seu filho. O caminho de Cristo Jesus é a melhor condição para ele. Amém? Eu quero orar com vocês, se coloque de pé. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite especial. Nós te damos graças, ó Deus, porque louvamos e bendizemos o seu santo nome aqui nessa noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pela paternidade que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida. Eu te agradeço pela família maravilhosa que o Senhor me deu. Eu te agradeço pela família Batista Central de Biporã, ó Pai. E que cada um aqui nessa noite possa sair daqui cheio do Teu Espírito, ó Pai. Possa sair daqui, ó Deus, direcionado a transferir a paternidade da qual o Senhor nos ensinou. Abençoe a cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.